tudo bem? Estamos aqui entrando ao vivo para nossa live semanal. Vocês que forem chegando, né, vão encaminhando aí também para alguém que possa vir a se interessar pelo conteúdo. E hoje a gente vai falar então sobre um dos vilões dentro do relacionamento, né? Que a gente às vezes nem sabe o que está acontecendo, mas que interfere aí diretamente aí na saúde das nossas relações. Então, eu vou dar um tempinho aqui pro Instagram e avisando vocês que eu tô ao vivo. Se vocês, né, puderem encaminhar para quem possa vir a se interessar pelo conteúdo, é sempre bem-vinda essa ajuda. Guerras de poder, né? Queria colocar muita coisa nesse título, mas quis aqui então identificar de uma maneira mais simples e mais direta o que a gente vai conversar um pouquinho sobre. Inclusive, quero trazer depois uma pergunta de uma seguidora, né, que ela deixou na caixinha de pergunta ontem e eu não consegui responder ainda. Então, vamos falar sobre isso na live também. Então, muitas vezes a gente entra aí, né, vamos esquentando, começando. Muitas vezes a gente entra nas relações e a gente começa então a perceber, eu já até disse isso aqui em uma das lives, do quanto, né, a comunicação é importante, a gente sabe que é essencial, tem muita gente falando sobre, e muitas vezes a gente nem sabe como fazer isso direito e etc. E daí a gente acha que tudo é comunicação e que qualquer coisa é comunicação e qualquer coisa se aplica ali dentro do relacionamento. Então, o que eu tenho percebido muito nesses atendimentos em relação a relacionamento são essas guerras de poder, de que eu sei mais que você tá errado, que do meu jeito é o jeito certo, né? Quando, na verdade, estamos falando aí de duas pessoas que se relacionam, que têm as suas construções individuais e que vêm para um relacionamento nessa interação e nessa troca aí. Então, um relacionamento saudável também precisa aí desses ceder, né? De que uma das partes esteja disposta a ceder algumas coisas. A gente não consegue ceder em tudo, porque existem aí de fato princípios inegociáveis pra gente, existem coisas que nós não aceitamos, que nós não vamos lidar bem. Mas aí sempre que existe essa comunicação, a gente vai ter aí duas possibilidades, né? De continuar insistindo por um tempo, né? Mas vai chegar nesse caminho que tem uma bifurcação. Então, ou você vai conseguir entender e lidar com isso, né? Quando o seu parceiro diz que não consegue mudar aquilo, você tem a possibilidade de entender que não é pra ti, que você não aceita, que não faz sentido pra você realmente e sair dessa relação, ou você vai acabar fazendo né, ceder ali de alguma forma. Então, quando a gente se comunica não para dizer que o outro precisa mudar, não para apontar ali o erro, mas a comunicação assertiva ela vem com esse princípio de que a gente possa falar sobre aquilo que nos incomoda, aquilo que nos toca de alguma forma, e aí o casal vai ter essa possibilidade de ver o que faz com isso, né? Então, assim, a comunicação, quando a gente fala de se comunicar, não tá implícito aí que o outro vai mudar. Isso é uma construção, é algo que pode vir a acontecer, é algo que o outro pode entender e pode ser fácil ali para ele modificar alguma coisa, mas pode ser que não, e daí a gente vai precisar entender e lidar com isso, como que isso me afeta, né? O que eu faço com isso então? Então, o princípio da comunicação, e eu venho trazendo para vocês isso, o que a gente quer quando a gente se comunica, o porquê que dizem que se comunicar é tão importante, e de fato é, porque a gente faz isso não só com a linguagem verbal, né? Eu até postei um reels esses dias aqui dizendo que das caretas que a gente faz, do bico, das batidas de porta, do tratamento de silêncio, né? Isso tudo são formas de se comunicar que talvez não sejam aí tão assertivas. Mas a gente precisa então entender, pessoal, que a comunicação ela tem esse princípio de dizer algo de uma maneira um pouco mais assertiva daquilo que me toca, o que me incomoda, por que isso tá me incomodando, né? Como que eu recebo isso.
e não como imperativo, como algo que de fato o outro vai mudar. Não é porque eu estou dizendo que eu não gosto disso que necessariamente o outro vai estar disposto a abrir mão. E aí a gente tem essa possibilidade, então, de aceitar realmente isso ou rever aí o relacionamento, a depender do quão isso impacta a nossa vida, o quão isso impacta as nossas relações, o quanto isso nos incomoda, nos afeta e etc. Então, o papel da comunicação é esse, é de dizer como eu me sinto, sem necessariamente ser um pedido de mudança do outro, porque o outro não precisa querer mudar. E a gente entra aqui nas questões que a gente fala sobre a questão da mudança, que o outro muda se ele quiser, se ele estiver disponível, porque a gente não muda simplesmente porque o outro deseja. Então, quando a gente faz uma comunicação, né? Isso me incomoda por conta disso. Nós temos aí a possibilidade de entender, nossa, né, a minha parceira, o meu parceiro tá me sinalizando isso não é nem tão essencial para mim, ou isso não é tão difícil para mim fazer, eu consigo mudar, mas passa aí por esse processo de reflexão que o outro tem a partir disso que eu estou comunicando. E o outro pode, né, dizer, nossa, isso não faz o menor sentido, né? A Rafaela tá me comunicando algo que não faz o menor sentido, não faz efeito para mim, eu não consigo entender isso. Então eu não vou mudar, porque para mim né, absurdo, é irreal o que ela tá me pedindo, né? Ela, ele, enfim. Então, isso é importante a gente frisar muito. E aqui, às vezes, entra essa guerra de que o outro nos comunica algo e nós comunicamos algo, e quando o outro não atende uma necessidade que é minha, algo que me afeta, eu deixo, às vezes, de fazer para o outro coisas que estariam ali super ao meu alcance, porque eu não posso dar o braço a torcer. Eu não posso ser mais fraco, eu não posso ser aquele que cede sempre. E pensando nessas guerras de poder também, eu queria pensar com vocês esse início desses relacionamentos, né? A gente vive aí uma era que não pode demonstrar afeto, que não pode mandar mensagem na hora, que tem que escolher a melhor hora para responder, né? Que tem que, nossa, mas ele me responde a cada 50 minutos, eu tô sempre disponível. Será que o outro nos responde a cada 50 minutos só por uma questão de um joguinho? Só por uma questão de, nossa, não posso demonstrar e etc. E às vezes a gente entra nesse dilema de que pra gente é possível responder a mensagem ali na hora, que não nos impacta em nada, mas que então, não, mas ele demorou 50 minutos para responder minha mensagem, eu vou precisar demorar mais 50 minutos. E essa conversa não desenrola, fica nesse jogo, nesse não demonstrar, nesse afeto que vai vindo picado e que se torna tão desinteressante. Simplesmente por uma questão de não poder parecer mais fraco do que o outro, não poder parecer mais disponível, não, né? O que isso nos diz sobre as nossas relações de fato? Então, assim, que a gente possa tomar cuidado com isso, né? Como que tá sendo a qualidade aí das nossas relações por uma questão de puro, né? Por essa guerra de poder realmente, por essa guerra de ego, por não querer, né, demonstrar esse afeto, porque não pode falar eu te amo primeiro, porque não pode ser o que manda bom dia no dia, que não pode ser o que responde uma mensagem depois de ter tido ali uma mensagem não respondida. E isso, gente, eu não tô dizendo que vocês precisam aí ficar insistindo também em relações que não tem essa contrapartida, mas às vezes naquele dia aconteceu algo nesse sentido, que não deu para responder, que a pessoa teve ali um problema, alguma questão, e a gente tá aqui muitas vezes lutando com algo que a gente nem sabe o que a gente nem tem a possibilidade, nem dá aí pro outro o direito dele poder se explicar e etc. Então, vivemos essa era, né, infelizmente, dessas relações que são muitas vezes muito rasas, que são muito, muito fáceis de serem solúveis, né, e que vão se desfazendo, e tem muito dessas guerras de poder nessas relações.
volto a dizer que eu não tô incentivando vocês terem relações com pessoas indisponíveis. Então, nossa, ele nunca me responde na hora. Ele tá no sábado e no domingo e ainda assim não trabalha, tá no horário de não tá no horário de trabalho, mas nunca tá disponível. Sempre sou eu que tenho que procurar, né? Talvez aí realmente as relações vão nos dando alguns indícios do que vale a pena investir e do que não vale a pena investir. Mas precisamos tomar esse cuidado para que não se torne só isso, para que não vire isso de que não, para que a gente não precise generalizar aí as nossas relações, porque realmente, poxa, hoje talvez eu tenha tido uma dor de cabeça imensa, vi a mensagem, não consegui responder ali nesse sentido, porque pode acontecer, né, tipo, de algum imprevisto. Nossa, eu fui responder a mensagem, minha bateria acabou, tava no trabalho, depois eu cheguei em casa, tive ali outras prioridades, acabei esquecendo, né, em determinado momento, que tinha uma mensagem ali para responder e hoje aconteceu isso, em um dia específico aconteceu isso, né? Então prestem atenção também nessa recorrência. E dá para perguntar ali pro outro, olha, o que houve, né? Te mandei uma mensagem ontem, a gente estava conversando, você sumiu. Dá para ouvir aí esse outro também e entendendo quais são aí essas demandas e o que está aparecendo e como está aparecendo. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse supor também. E voltando, né, eu estava dizendo então dessa questão de fazer esses pedidos para o outro, sinalizar aí alguns incômodos nossos, e às vezes o outro não sinaliza isso, e é possível que a gente faça, mas que porque deixou de ser feito algo em direção a mim, porque o outro não mudou algo que eu sinalizei, eu também não estou disponível para fazer essa mudança para o outro. Um exemplo disso simples digamos que alguém faz um pedido para a pessoa, para o parceiro ali, e não seja possível realmente, ali é um princípio de que eu não estou disposta a abrir mão, é algo que eu não vejo sentido, que não faz o menor sentido comigo, e esse parceiro também sinaliza então para essa outra pessoa que está no casal se relacionando, o quanto é importante para ele receber, por exemplo, ouvir eu te amo. E daí esse parceiro, porque não teve uma das suas necessidades atendidas, olha e fala assim, nossa, é muito simples para mim falar eu te amo, mas fulano não atende tudo que eu quero e eu não vou falar, não vou trazer isso para o nosso dia a dia, porque senão eu vou estar parecendo mais fraco. Senão eu vou estar sendo feito de idiota, né? Eu vou estar sendo otário aqui nessa relação. Então, tomem muito cuidado, porque às vezes são práticas muito simples da gente de fato fazer, que nós poderíamos fazer, que não nos causa esforço nenhum, né? Que não corrompe a nossa vida, não causa tempo, enfim. Mas que muitas vezes nós vivemos aí nessa guerra, nesse combate, nesse conflito, né? Porque o outro não fez e eu também não posso fazer. O outro não demonstra e eu não posso demonstrar, né? Dia dos Namorados está chegando. Desculpa, gente. Dia dos Namorados está chegando. E às vezes a gente ouve aí... vou trazer mulheres, porque são aí a grande parte, né, das românticas. Nossa, mas eu gosto tanto de presentear, eu gosto de ser mimada, eu quero receber flores, eu quero receber etc, né? Quero ter uma surpresa, quero ter um cantinho decorado e etc. Sonhei em sair pra jantar e lá. E às vezes a gente espera tanto isso, né? Espera realmente, né? De esperar realmente. Espera que o outro faça, sem nunca ter comunicado sobre isso, né? Sem nunca dizer que é um gosto pessoal nosso, que nós gostamos disso. E também que não demonstre dessa forma, porque se o outro não faz, eu não posso fazer, né? O meu namorado é extremamente apático, é um dia normal para ele, é um dia super importante para mim, mas eu quero que ele tome essa iniciativa, porque eu preciso ser mimada. Quantas vezes você se dispôs a fazer diferente, a estar ali na relação dessa forma? E quantas vezes você sinalizou que isso para ti também é importante? Porque se eu nunca sinalizo que isso é importante para mim, se eu nunca demonstro isso em ações, se a gente nunca conversou sobre isso, se eu nunca
comentei sobre a minha insatisfação em relação a isso, como que eu posso cobrar o outro sobre algo que talvez ele nem saiba, né? Bolinha de cristal no relacionamento não existe, né? Na verdade, não existe em lugar nenhum, em relação nenhuma. Então, assim, sinalizem os seus gostos, né? Até para poderem, até para terem essa permissão, né, de reclamarem realmente caso, né, sintam necessidade, caso vejam de nós, mas eu faço e essa pessoa nunca entendeu o que para mim é importante. Tenta conversar e sinalizar isso de uma forma mais explícita, né? Tenta comentar, falar o quanto você se sentiria, né, mais realizada se isso pudesse ser dessa forma. E daí, se a pessoa realmente não conseguir fazer isso pra ti, você vai precisar ir entender, né, e ver o que você faz com essa informação. Nossa, eu já sinalizei de todas as formas, Rafa. Meu namorado não é nem um pouco carinhoso e eu realmente perdi aí essa vontade de fazer por ele também. E eu preciso de alguém assim na minha vida. Você tem aí, então, uma necessidade de tomar, né, uma decisão. Eu consigo aceitar que o meu parceiro não é carinhoso e ele não vai me fazer uma surpresa? Ou eu preciso, talvez, me abrir para uma outra relação para buscar isso que me realiza e me completa? Né? Daí a gente vai pôr isso na balança também. Tipo, quais são as coisas que esse meu parceiro tem que compensam o fato de que eu não tenho acesso a isso? Né? O que o meu parceiro faz que eu consigo lidar apesar disso que me incomoda, que eu gostaria de ter, né, mais presente, mas que não foi possível. Então, assim, é muito necessário que a gente faça realmente esse diálogo, que nós possamos fazer essas comunicações para ver o que a gente faz com isso depois. E, gente, isso é também trazer a relação e comunicar coisas muito simples, né? De dizer, olha, eu gosto disso, você faz isso que me agrada, mas isso aqui, será que não dá pra gente tentar isso dessa forma, né? Isso me realiza também. Então, falar abertamente sobre as suas relações são importantes. Eu falei, né, da pergunta da seguidora que eu vi agorinha, que era sobre, então, né, o meu namorado sempre briga comigo, sempre grita comigo, sempre fala alto e etc. O que eu faço com essa relação? Preciso olhar para essa relação, preciso olhar para como que isso tá chegando para ti, o quão desgastante tá, o quanto você se sente amada, valorizada, não só pelo outro, mas também por você, né? A gente precisa tomar muito cuidado aí com esse desgaste dessas relações e entender em que nível que isso tá também. Aqui numa live, numa resposta no story, né? Eu não consigo aprofundar tudo isso, entender um pouco da sua relação, saber como que tá isso, né? Entender por que isso é desse jeito, qual que é a dinâmica de vocês, como que isso afeta as suas relações também. Mas é muito importante que você comece a olhar aí para essa relação e olhar para a saúde dela também. O quanto isso tem te afetado, o quanto isso tem gerado um desgaste, de que forma, né, você tá aí nessa relação como tá essa relação, né, de fato, para além disso. São coisas que vocês já conversaram, né? Já sinalizou o quanto isso te desgasta? Já tentou de uma outra forma? Já viu o que causa esse, né? O porquê que esse comportamento aparece? Já tentou conversar em outros momentos que não tá tendo essa briga? Então, assim, aqui é muito vago, né? A informação que eu tenho ali na pergunta é muito vaga para dar um direcionamento, mas o quanto é importante olhar para você, para sua relação e para esses conflitos que estão surgindo aí, ou por que está surgindo, como que está surgindo, para que você possa aí também pensar no que fazer, né? Às vezes a gente vai conseguir consertar isso de uma maneira simples, mudando algumas coisas, às vezes, né? Enfim, tem algumas possibilidades aí, mas é muito difícil a gente falar sobre isso de uma maneira mais abrangente, com poucas informações. Mas então, olha para você, olha para sua relação, olha o impacto que isso traz para ti, né? Tenta comunicar isso num outro momento que não seja o da briga, né? Tenta falar como você se sente e avalia aí a sua relação consigo também, como que tá a saúde da sua relação nesses dois aspectos, né? Tanto com esse outro, tanto com você, para ver como que isso pode aí caminhar num outro momento.
Se são inúmeras tentativas e isso te coloca em alguma situação de risco, repense o relacionamento. E é isso, pessoal. A gente se vê, então, na próxima quinta-feira, no nosso horário de sempre, às 11h55. Eu espero você. Um beijo!